Então, vamos nos aproximar com reverência, com temor, pedindo a Deus que nos ajude para que a sua palavra encontre espaço na nossa vida e mude o nosso pensamento e o nosso modo de viver. Vamos olhar então para Atos 8, versículos 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vamos até aqui hoje. Vamos caminhar sobre esse texto e notem bem, importante aqui observar o seguinte: vocês devem se lembrar, nós temos falado isso com certa frequência, você deve se lembrar que o livro de Atos tem, isso tem que ficar gravado na nossa cabeça para que nós entendamos a estrutura desse livro, porque entendendo a estrutura do livro, nós poderemos entender o livro em si. O livro de Atos tem uma estrutura maior, uma estrutura básica. Essa estrutura, ela está presente, ela é enunciada no capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, que fala que os discípulos deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que nós temos no livro de Atos? Nós temos a narrativa do modo como essa ordem de Jesus foi cumprida pelos apóstolos. Como os apóstolos e discípulos de Jesus cumpriram essa ordem. Como eles anunciaram o evangelho em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria e depois até os confins da terra. Como isso aconteceu? Então o livro de Atos vai contando a história da obediência dos discípulos a essa ordem nessa sequência. Então nós estudamos os 7 primeiros capítulos. Nos 7 primeiros capítulos nós vimos como os discípulos de Jesus anunciaram o evangelho em Jerusalém. É o primeiro item de Atos 1:8. Depois, nós chegamos no capítulo 8. E no capítulo 8, então, é dito, é narrado, como o evangelho se espalhou de Jerusalém para outras partes da Judéia e chegou a Samaria. É a segunda parte, é o segundo estágio mencionado em Atos 1:8. E depois, nós vamos ver mais para frente, já no capítulo 11 mesmo, mas em especial no capítulo 13, nós veremos como os discípulos, os apóstolos, obedeceram a ordem de ir até os confins da terra. E o livro de Atos, então, acaba no capítulo 28, com o apóstolo Paulo pregando em Roma. Isso significa o quê? Que o evangelho chegou na sede, na capital do Império Romano, e dali ele iria se espalhar por toda parte. Então o objetivo do livro de Atos é esse, é o objetivo geral, é o objetivo maior. Há outros objetivos também, há vários outros pequenos objetivos que nós percebemos na narrativa, mas esse objetivo maior eu gostaria de destacar para que nós seguíssemos então essa estrutura tão evidente aqui nesse livro maravilhoso de Lucas. Nós estamos então no capítulo 8, que é a parte em que o segundo estágio do avanço do evangelho é inaugurado. E quem inaugurou esse estágio, ou quem teve destaque maior, não foi o único, é claro, mas quem teve destaque maior na inauguração desse estágio, que fez com que o evangelho chegasse a Samaria, foi um evangelista chamado Filipe.
que era diácono. É muito interessante ver isso. Os grandes evangelistas que aparecem no comecinho do livro de Atos, os grandes pregadores, evangelistas, são também diáconos. E Filipe era um diácono, assim como Estevão era um diácono. Estevão morreu porque pregava com ousadia o evangelho e enfrentou até o sinédrio. E agora nós vemos Filipe aqui, que era um diácono também, sendo um evangelista e levando o evangelho até Samaria, inaugurando a segunda etapa. Aliás, é até curioso notar que Filipe não só inaugurou a segunda etapa, de um jeito sutil, ele inaugurou também a terceira etapa. Por quê? Porque ele pregou o evangelho, nós aprendemos aqui, ao eunuco etíope. E o eunuco etíope seguiu o seu caminho e foi para a Etiópia, que dizem que na época era o atual Sudão. Ele seguiu então o seu caminho, foi ali para a África, levando ali o evangelho. Então, de certo modo, Filipe inaugurou também a terceira etapa, fazendo com que o evangelho chegasse a regiões distantes, aos confins da terra. Então, é muito interessante. O capítulo, então, é um capítulo de transição, é um capítulo que mostra o avanço do evangelho, uma nova fase, e é uma fase marcada por grandes sucessos, por grandes avanços, por grandes realizações maravilhosas. Mas nós já estudamos os versículos 1 a 8, e nós vimos, quando estudamos os versículos 4 a 8, nós vimos que Filipe pregou o evangelho em Samaria e houve ali um grande despertamento, conversões, a cidade toda impressionada com aquela mensagem, com os milagres realizados por Filipe. Filipe expulsava demônios, curava aleijados, muitos e muitos aleijados, muitos e muitos endemoniados, e ele curando ali todos ali, um grande despertamento. E aquela cidade foi tomada de uma felicidade, de uma alegria imensa, graças ao ministério maravilhoso de evangelismo e de realização de milagres que Filipe operou lá. Então está tudo bem. Nós olhamos aqui o texto, é só alegria, é só festa, é só felicidade, só realização. Mas agora, no versículo 9, entra uma figura sombria. Aparece uma figura sombria, uma figura meio estranha, que é Simão, o mágico. Ele aparece aqui. Então, o que Lucas quer fazer aqui? Por que Lucas quer narrar essa história? Porque é assim, Lucas já mostrou algumas ameaças que surgiram contra a igreja. Falsas acusações, testemunhas sendo subornadas para acusar as pessoas, oposição dos líderes judaicos. Lucas já mostrou a igreja tendo que enfrentar esse problema. Mentira de membros dentro da igreja, como aconteceu com Ananias e Safira. Então, nós já percebemos alguns problemas que a igreja começou a enfrentar. Agora, o que nós temos aqui, o que Lucas está nos apresentando, é um problema novo. É o problema da ameaça do mestre impostor, do crente impostor, do milagreiro impostor. É o milagreiro impostor entrando para a igreja. Como a igreja lidou, como os primeiros cristãos lidaram com essa ameaça, a ameaça do milagreiro impostor, do falso mestre que se aproxima e se infiltra ou tenta se infiltrar na igreja. Então note, o livro de Atos ele vai mostrando problemas que nós enfrentamos nas igrejas, na vida da igreja ao longo das eras. Veja, oposição de autoridades políticas e religiosas. Nossa, qualquer pessoa que comece a evangelizar numa cidadezinha do interior vai encontrar oposição de líderes religiosos e de líderes políticos. Nós vemos que isso parece que é a ordem do dia. As igrejas enfrentam isso até hoje em qualquer lugar. A ameaça de falsas testemunhas, de calúnias, meus irmãos, a igreja sempre é acusada disso.
de mentiras, testemunhas falsas, levantando calúnias contra o povo de Deus, contra a igreja em si. Isso nós vemos em todas as épocas, como a igreja lidou com isso. Nós aprendemos aqui em Atos como a igreja reagiu a isso que ela fez. Nós encontramos também o perigo de crentes mentindo para a igreja, como aconteceu com Ananias e Safira, trazendo corrupção para dentro da igreja, tentando conquistar status dentro da igreja por meio de mentiras, por meio da construção de uma imagem falsa. E nós vimos como Deus lidou com esse problema na igreja, matando Ananias e Safira, que queriam isso, status, através da passagem, da transmissão de uma ideia falsa, de uma imagem falsa, para serem admirados como Barnabé era admirado. E Deus os matou, mostrando que isso é inaceitável na igreja. Mentir para os irmãos é mentir para o próprio Espírito Santo. E agora surge esse outro problema. A aproximação e a infiltração do milagreiro espertinho, do milagreiro impostor, daquele que quer enganar, que quer se aproximar do povo de Deus para obter alguma vantagem, para se impor ali como um líder, como um mestre e enganar as pessoas e tirar proveito para si. Então nós percebemos essa ameaça. Será que isso existe hoje em dia? Bem, a impressão que eu tenho é que Simão Mago nasceu na década de 70. Porque esse problema é um dos problemas mais evidentes da igreja moderna, mais presentes da igreja moderna. A presença de cristãos, entre aspas, que se insinuam dentro da igreja, que tentam se identificar como cristãos e que tem esse perfil de querer ganhar espaço, de querer ganhar status para enganar as pessoas. São impostores falsos convertidos, que se insinuam, que se infiltram na igreja com esse objetivo de ganhar status, domínio e obter alguma vantagem. Note bem, quando nós lemos a história de Simão Mágico, e nós seguimos aí na história e chegamos até o versículo, o final, até o versículo 25, quando nós seguimos em frente e vamos até o versículo 25, nós percebemos que existe ali uma severa bronca de Pedro em Simão. Ele dá uma bronca muito pesada em Simão. Simão fala: olha, roguem por mim para que nada disso me aconteça e tudo mais. E a história acaba aí e nós não temos mais notícias de Simão. Parece que fica meio no ar. Será que Simão se arrependeu? Será que ele era um crente de verdade que cometeu um erro? E então, diante da admoestação, ele sentiu seu coração tocado ali por aquela admoestação tão grave, e ele se arrependeu do seu pecado e mudou de vida e foi uma bênção e tudo mais. Fica essa dúvida. Bem, Lucas deixa isso um pouquinho no ar, mas note bem, quando nós somos sensíveis, fazemos a leitura do texto, sendo sensíveis às ênfases que Lucas dá, parece que a ideia presente, o objetivo presente é realmente mostrar um Simão, o mágico, como alguém perverso. Parece que Lucas não quer enfatizar arrependimento, mudança de vida, transformação, não. Ele não quer enfatizar isso. Ele quer enfatizar o perigo que esse homem era. Ele quer enfatizar o modo como a igreja lidou com esse perigo. Ele quer mostrar a severidade com que Pedro se dirigiu a ele com todo rigor. Ele quer pintar um Simão, o mago, como um homem realmente mau. Mesmo as palavras dele no finalzinho, quando ele fala...
rogai vós por mim, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Mesmo nessas palavras, nós não vemos evidências de arrependimento. Nós vemos ele pedindo para os apóstolos o seguinte: olha, peça a Deus para que eu não seja castigado, que nem vocês estão falando. Parece que a preocupação dele maior é com o bem-estar dele se livrar do juízo. Nós não percebemos nessas palavras aqui arrependimento. E na sequência, não é dito nada. Não é dito se Pedro rogou por ele, orou por ele. Não é dito se Pedro o acolheu e a igreja o acolheu. Não é dito nada disso. O que mostra que Lucas quer mostrar realmente um homem perigoso, quer mostrar realmente algo que ameaçou a igreja. Ele quer pintar um quadro de Simão como alguém mau. Muito bem. Então, esse parece ser o objetivo. E Lucas é claro em seus objetivos. Lucas é claro. Então, parece que essa é a ideia. Muito bem. Vamos ver então aqui, nesse texto, nós vamos ver como age o mestre fraudulento. Já que Lucas colocou esse perigo aqui e mostrou qual foi o procedimento da igreja em face disso, como a igreja se livrou desse perigo, vamos nos concentrar nisso também e aprender como é esse mestre perigoso e como a igreja se livra dele. Notem, Lucas mostra Pedro dando uma bronca muito dura nesse homem e não aceitando e dizendo: olha, você não tem parte, você não tem nada que ver com esse ministério. Não há relação nenhuma entre nós e você. Você está fora, você pertence a outro grupo, você não pertence àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos. E dá uma bronca muito séria nele. No versículo 21 ele fala: não tens parte, nem sorte neste ministério. Ou seja, nós não temos nada que ver com você e você não tem nada que ver conosco. Você não tem participação nenhuma no nosso trabalho e nós também não temos comunhão nenhuma com você. O seu coração não é reto diante de Deus. Então, há uma barreira entre nós. Não tente se identificar conosco. Não tente nos chamar de colegas de ministério. Não tente nos chamar de irmãos, porque nós não somos. Então é muito interessante essa postura de Pedro diante desse problema aqui. Porque hoje em dia existe todo um discurso muito conciliador. Aparece o falso mestre dizendo coisas absurdas e nós chamamos de irmão. Ah, irmão. Uma coisa é nós termos divergências doutrinárias secundárias. Por exemplo, alguém pensa: olha, eu acho que Jesus vai voltar antes da tribulação. Outro diz: olha, eu acho que Jesus vai voltar depois da tribulação. Essas diferenças doutrinárias, elas são normais. Os dois dizem: Jesus vai voltar, nós cremos na volta dele. Mas há aí uma certa obscuridade nas Escrituras que permite que haja uma certa divergência. Isso é normal. Isso não significa que outra pessoa não é meu irmão em Cristo. Não, é meu irmão. Há outras distinções. Uns dizem assim: olha, eu acho que a eleição de Deus existe, mas eu acho que a eleição é ciência. Como dizem aí os arminianos. Outro fala: olha, eu acho que a eleição não foi pela presciência. Eu acho que foi pela presciência, mas Deus já sabia o que ele próprio ia fazer. Então é um pouco diferente, mas os dois creem na eleição de Deus, na graça de Deus, na fé em Jesus Cristo. São irmãos em Cristo, são diferenças doutrinárias entre os nossos irmãos. E aí não tem problema, mas há acolhimentos de ideias e de mestres que são inaceitáveis. Mestres que propõem a teologia da prosperidade: se você for crente, Cristo vai te salvar da pobreza, da opressão social, da doença. Isso é evangelho falso. Isso esvazia a cruz de Cristo. Isso destrói o objetivo da cruz. Não são nossos irmãos, não são. Nós não podemos dizer: ah, meu irmão. Não é meu irmão. Ele crê numa salvação material.
Ele crê numa salvação física, é evangelho deturpado. Pessoas que creem nas ideias de Ellen White, ideias que destroem totalmente a suficiência da obra de Cristo na cruz, crendo que Jesus está realizando um trabalho de expiação agora no céu. Tudo isso com base nos ensinos de uma mulher que teve lá seus devaneios e saiu falando. Como nós podemos abraçar esses mestres e crer que se eu comer carne de porco, eu não vou para o céu? E crer que a única igreja verdadeira é a Adventista do Sétimo Dia? Como é que eu posso chamar essas pessoas que ensinam essas atrocidades de irmãos? Não tem como. Como é que eu posso chamar de irmãos alguém que crê que Maria é corredentora? Que para ir para o céu eu tenho que participar da hóstia e realizar boas obras e estar ligado à igreja papista e adorar os santos e crer que Maria é salvadora junto com Cristo? Como é que eu posso abraçar essas pessoas e dizer, são meus irmãos, são mestres santos, são arautos do evangelho? Eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu devo amá-los, devo tratá-los com respeito, devo orar por eles, mas eu não posso dizer que são meus colegas de fé, colegas de ministério, estão comigo lado a lado trabalhando pelo evangelho. Não posso dizer isso. E nós aprendemos isso aqui. Pedro, ao lidar com esse problema, ele diz, não tens parte, nem sorte neste ministério. Você não tem participação nenhuma comigo. Há um abismo entre nós dois. Você tem o coração imundo, sujo, você tem noções mentirosas acerca da verdade, do que você acha que é a verdade, e nós não temos contato nenhum. Você está lá e nós aqui. Há uma separação entre nós, porque você na verdade não é crente coisa nenhuma. Você não entendeu o evangelho, você não abraçou o evangelho, você não foi transformado pelo evangelho, você tem suas crendices tolas aí da sua cabeça e nós não temos comunhão nenhuma com você. É muito interessante isso aqui, porque nós percebemos nos dias atuais muita conciliação. E tudo em nome do amor e da paz e do politicamente correto. Quando a Bíblia mostra que quando chegamos a certos limites, nós temos que romper. Dizer não. Aí você já foi longe demais. Aí já não é uma questão de distinções doutrinárias sutis, de posições hermenêuticas sutis, não. Aqui você está mexendo com a essência do Evangelho. Aqui você está mexendo com a mensagem da salvação. Você está comprometendo a mensagem da salvação. Se você crê em doutrinas adventistas, você está mexendo na essência do Evangelho, comprometendo a mensagem da salvação. Se você crê em doutrinas papistas, romanistas, você está mexendo com a essência do Evangelho, com a mensagem da salvação. Se você crê no Evangelho neopentecostal, ou mesmo pentecostal, segundo muitas igrejas pentecostais por aí, crendo na salvação pelas obras, que é o que acontece em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, ou crendo na salvação financeira e na salvação corpórea, de saúde, se você crê nisso, você está mexendo na essência do Evangelho, está destruindo o Evangelho, e nós não podemos ter comunhão nenhuma com mestres assim, nunca. Temos que dizer como Pedro, não tens parte nem sorte nesse ministério. Nosso ministério é centrado no Evangelho puro, o evangelho que anuncia que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo, Deus homem, e entregou sua vida como sacrifício pelo pecado, um sacrifício substitutivo. O salário do pecado é a morte. Quem trabalhou para receber esse salário, quem pecou para receber esse salário fui eu, mas quem recebeu o salário, esse maldito salário da morte, quem recebeu esse salário foi ele. Ele recebeu o salário do meu trabalho pecaminoso. Eu trabalhei no pecado. Eu fiz do pecado a minha profissão. Eu fiz do pecado o meu emprego. Mas quem recebeu o salário, que é a morte, foi ele. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para me substituir. Eu não cometi pecado nenhum, diz o Senhor, mas eu morri a sua morte. Eu morri a sua morte e agora aquele que crê em mim é beneficiado por essa minha morte.
Quem crê em mim, a justiça de Deus é aplicada a essa pessoa. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. É o Evangelho que mostra o Filho de Deus descendo a este mundo, morrendo a nossa morte e dizendo: aquele que crê nele recebe o benefício dessa morte substitutiva. Esse é o Evangelho. Qualquer coisa fora disso não tem nada que ver com a mensagem de Deus. Mas veja, observe com atenção aí o texto que está diante de nós. Eu vou enunciar aqui o meu esboço, você vai olhar aí o esboço e nós vamos segui-lo. Hoje não vai dar tempo de acabar tudo, mas nós vamos caminhar um pouquinho nele. Veja aí. Como age o mestre fraudulento? Fraudulento que pratica fraudes, né? Que é o caso de Simão aqui, o safadão. Né? O Simão Safadão, é o nome, deveria ser o nome dele. Veja aí, em primeiro lugar, ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. Já viu isso em algum lugar? Ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. A primeira parte do versículo 9 mostra isso. O que mais? Número 2. Número 2. Ele se impõe como alguém singular e grandioso. Ele gosta de fazer pose de importante, de uma pessoa, nossa, acima dos demais. Simão era chamado de o grandão. Aqui, no nosso texto aqui, no versículo, onde está aqui? No versículo 10. Ele fala assim, chamado o grande poder. Mas no texto original não aparece a palavra poder. O texto, no português colocou grande poder, mas a palavra poder não aparece. Aparece só a palavra grande. Ele era chamado de o grande, o grandão. Qual é o seu nome? Eu sou o grandão. Eu sou o grandalhão. Simão, o grandalhão. Simão, o grandão. É assim, olha só como é o mestre mentiroso, o mestre fraudulento. Ele quer passar essa ideia de grandeza. Ele diz, eu sou alguém singular, eu sou alguém grandioso, eu sou alguém especial. Ele gosta de transmitir isso aí. Terceiro lugar, número 3. Ele tem muito sucesso entre as massas, muito. O mestre mentiroso, fraudulento, ele não tem poucos seguidores. Não. Muitos seguidores. Muitos. O versículo 10 mostra que a cidade inteira achava ele o máximo. Então, uma das marcas do mestre mentiroso é o sucesso entre as massas. O mestre verdadeiro não tem sucesso entre as massas. Não tem. Pelo contrário, o mestre verdadeiro, ele desperta rancor nas massas. É só ver o que aconteceu com os apóstolos em Jerusalém. É só ver. É simples. Muito simples. Já o mestre falso, ele tem muito sucesso entre as massas. As massas, o povão, todo mundo lá, a ralé toda, a mulherada toda, os homens todos, velhos, crianças, jovens todos aclamam esse homem. O falso mestre faz muito sucesso entre as massas. Número 4. O mestre fraudulento, ele exerce influência prolongada. O sucesso dele não dura 1 ano ou 2. Não. O sucesso dele não dura alguns meses, depois morre. Não. O sucesso dele dura por anos e anos e anos. Décadas. Décadas. O sucesso dele vai embora. Por quê? Porque mesmo aparecendo os podres dele, as pessoas, elas se autocegam. Já viu isso? Eu acho que eu inventei essa expressão agora. Autocegar-se. Mesmo percebendo, de tanto que acredita naquela pessoa, acredita tanto, que mesmo vendo as suas fraudes, mesmo vendo as suas falcatruas, mesmo vendo os seus truques, mesmo assim, elas continuam acreditando. Por quê? Porque elas se autocegam. Elas preferem se autocegar.
elas fecham os olhos, elas próprias fecham os olhos para não ver o que é evidente. É assustador? Pastor, o que é isso? É assustador. É assustador. A pessoa vê a fraude, vê a safadeza, vê a mentira, vê o truque, ela percebe tudo, mas ela continua seguindo. Então o falso mestre, o sucesso dele não dura 1 mês ou 2, não. E não dura até encontrarem a mentira, não. O falso mestre continua exercendo poder sobre as pessoas e mesmo quando ele é desmascarado, ele continua tendo sucesso. Pastor, isso não existe. Existe. Mesmo quando ele é desmascarado, ele continua tendo sucesso. É só você olhar o que acontece no Brasil. Quantas evidências de safadeza nós vemos em alguns mestres famosos aí. Evidências de fraude, evidências claras de mentira. Há filmes na internet, há filminhos aí no YouTube mostrando esses homens dando golpes terríveis, criando uma máquina de arrancar dinheiro de pessoas enganadas, sustentando até redes, até de prostituição, ensinando os outros a roubar, claramente, ali, para quem quiser ver. E diante disso, as pessoas continuam seguindo. Então, a pessoa se autocega. Ela quer continuar sendo enganada, ela gosta. Então, ela segue em frente e por isso o falso mestre, mesmo sendo desmascarado, tem sucesso. Muito bem. E por último, ele tenta ser identificado como cristão. Ele tenta ser identificado, ele quer ser chamado de cristão. Por que ele quer isso? Eu não entendo essa raça de safado. Por que não muda? Por que não fala, olha, eu não sou cristão, eu sou outra coisa. Eu sou de uma religião nova, eu sou da religião, sei lá, do dinheiro. Pronto, eu vou adorar o Deus Money, eu vou adorar o Deus Ouro. A minha religião vai chamar os adoradores do ouro. Pronto, invente outra coisa. Não, por alguma razão satânica, diabólica, por alguma razão que nasce aí no coração do diabo, que quer usar os seus servos, e nós vamos ver um texto que mostra isso, que fala que muitos discípulos do diabo, muitos servos do diabo, se apresentam como apóstolos de Cristo. Nós veremos isso no finalzinho aí. Mas notem, por que eles querem isso? Por que eles querem ser identificados como cristãos? Nós não entendemos. Tudo indica que o objetivo é jogar o nome de cristão na lama. Esse é o objetivo. O diabo pensa assim, deixa eu associar o nome de cristão com a ralé mais podre, mais canalha, com a maior patifaria da terra, para que eu possa desacreditar esse nome. Eu vou associar o título pastor. Pastor, por exemplo, é um título santo, está nas Escrituras. Deus criou esse título. O título bispo está nas Escrituras, é um nome santo. O nome igreja é um nome santo, está nas Escrituras. Deixa eu pegar esses nomes, pastor, bispo, diácono, evangelista, apóstolo, igreja. Deixa eu pegar essas palavras e associar essas palavras santas, nobres, preciosas. Deixe-me associá-las com os maiores patifes que a história já viu. Com os maiores pulhas, os maiores canalhas, com a gentalha mais sem vergonha e abjeta que a história humana já conheceu. Eu vou associar esse nome a estelionatários, a enganadores, a ladrões, a gente suja. Eu vou fazer isso para fazer com que esses nomes sejam ridicularizados lá fora, para fazer com que esses nomes sejam pisoteados e desprezados lá fora. Só pode ser isso. Essa é a estratégia do diabo. Por isso, os falsos mestres, eles tentam se identificar como cristãos. Eles falam, eu sou cristão. E não são. São servos do diabo, querendo emporcalhar
o nome santo da igreja, dos líderes eclesiásticos e dos crentes em geral. Muito bem, vamos então agora olhar pelo menos o primeiro item, pelo menos o primeiro. Veja aí então, como age o mestre fraudulento, como ele age. Está aí, primeiro item, ele faz uso da fraude para conquistar pessoas. Veja a primeira parte do versículo 9, 9a. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Vejam, é mencionado aí Simão. Note bem, esse nome Simão entrou para a história da igreja. Como? Bem, se você ler os teólogos do século II, e eu vou mencionar dois em particular, Justino de Roma, que morreu na metade do século II, por volta do ano 165 depois de Cristo, e estudar Irineu de Leão, que também viveu no século II e deve ter morrido no comecinho, bem ali nos primeiros anos do século III, no 200 e pouquinho. Se você ler os escritos desses homens, você vai encontrar alusões a um grupo chamados os Simonianos. Quem eram os Simonianos? Os Simonianos eram uma seita, formavam uma seita que existiu no século II, e essa seita dizia ter raízes no Novo Testamento. E quais eram as raízes dessa seita com o Novo Testamento? Eles diziam, olha, nós somos os seguidores de Simão o Mago. As doutrinas que nós pregamos são as doutrinas de Simão o Mago. Os cristãos do Novo Testamento ali, eles deturparam a imagem do nosso fundador. Mas o nosso fundador, Simão o Mago, ele sim é que possui a verdade, ele sim é que é o ensinador, o mestre supremo, ele sim é que detém o verdadeiro evangelho. Então os simonianos do século II se diziam seguidores de Simão o Mago e era uma seita gnóstica. Numa seita gnóstica são ensinadas várias heresias. Os gnósticos, no século II já eram gnósticos já desenvolvidos, com suas doutrinas já desenvolvidas, os gnósticos ensinam tudo o que é contrário ao cristianismo, tudo. Não dá tempo de eu explicar o gnosticismo do século II aqui. Se você quiser conhecer o gnosticismo do século II, o melhor livro sobre isso é o que eu escrevi. Estou brincando, né? Senão eu vou ter que escrever um livro sobre humildade depois, né? Não, mas eu tenho um livro que eu escrevi chamado Eles Falaram sobre o Inferno. Está aqui, obrigado. Este livro aqui. Então, Hora da Propaganda. Né? Então, este livro aqui explica o gnosticismo no século II. E você tem aqui um capítulo sobre Justino e um capítulo sobre Irineu de Leão, explicando o gnosticismo dessa época, falando sobre os simonianos. Tá? Então, se você quiser adquirir, você escreve para o meu e-mail, margranconato@yahoo.com.br, aí você compra, eu mando para você, custa R$40 esse livro aqui, barato, capa dura, ilustrado, super lindo esse livro, olha que bonito aqui, essa parte, ó, com o desenho e com alguns detalhezinhos lindos aí. Tá? Bom, fim da hora da propaganda, ok? Mas, enfim, o fato é que os simonianos, eles eram gnósticos, eles criam numa cosmogonia que é simplesmente absurda. O que é cosmogonia? Como surgiu o universo, tanto espiritual como material. Então, eles tinham uma cosmogonia totalmente pagã, cheia de mitos, de fábulas, de tolices absurdas, e eles criam também em emanações, em diversos deuses e tudo mais. E Simão, crendo nessas ideias, ensinando essas ideias, os simonianos criam que Simão era uma emanação divina, ele era Deus. E pior, é dito que nos dias dele, ele encontrou uma prostituta chamada Helena e
É dito, olha só, é dito que ela era chamada de a primeira ideia gerada por Simão. Então Helena, aquela mulher que andava com ele, uma prostituta, ela era considerada a primeira emanação dele. Porque os gnósticos criam em emanações. Emanações eram uma espécie de anjos, espíritos, por assim dizer, mais ou menos isso, emanações, que eram emitidos pelas divindades. E é dito então que Simão era um grande Deus, poderoso, e Helena era a sua primeira emanação, uma ideia emitida por ele. E assim enganavam as pessoas. Justino fala, inclusive, que o imperador Cláudio mandou erigir uma estátua a Simão, como se ele fosse um grande deus lá em Roma. Há dúvidas quanto a isso, porque é possível que essa estátua tenha existido, mas não tenha sido dedicada a Simão, mas sim a uma outra divindade, uma divindade chamada Semon. Semon, que era uma divindade sabina. E então Justino confundiu, achando que a estátua era dedicada a Simão, quando era dedicada a Semon, que é uma outra, uma divindade antiga que havia lá. E pode ser que Justino tenha se confundido e achado que o imperador tenha reconhecido a divindade de Simão, que é muito difícil. Mas enfim, o fato é que Simão, o mago, ele deu origem, segundo essas seitas, ele deu origem a esses movimentos, ou pelo menos um desses movimentos gnósticos. Será que ele deu origem mesmo? Não sabemos. O fato é que os simonianos diziam, não, o nosso patriarca é Simão Mago. Mostrando assim que realmente a ideia de Lucas, de que Simão se manteve como um homem perverso, pelo menos no segundo século entre os cristãos, essa era a ideia. Simão Mago nunca se converteu. Essa era a ideia dos cristãos do segundo século. Simão Mago nunca se converteu, sempre foi um homem perverso, tanto que há pessoas de seitas que se inspiram no exemplo dele. Uma outra questão ligada a Simão na história da igreja é a prática da simonia. Já ouviu falar disso? A simonia. O que é simonia? Isso acontecia na Idade Média, é a compra e venda de cargos eclesiásticos. Então, na Idade Média, se alguém queria ser bispo, para poder ganhar um dinheirinho a mais, porque os bispados geravam recursos, né? Os bispos viviam na maior riqueza, com servos, com terras, com influência política, com muito dinheiro, em meio às mais grandiosas regalias. Então, se alguém quisesse ser bispo, ou dizer assim, meu filho tem 8 anos, eu acho que ele deveria ser bispo para ganhar um dinheirinho. Mas com 8 anos de idade, eu vou comprar um título episcopal para o meu filho. Vou comprar para ele. E comprava da igreja, pagava para a igreja, para que o filho dele tivesse direito a ser bispo. Essa prática de comprar e vender cargos eclesiásticos recebeu o nome de simonia. Por quê? Com base em quê? Com base na história de Simão, que tentou comprar o dom do Espírito Santo. Tentou pagar para poder ter o poder de conceder o Espírito Santo. Então essa prática ficou. Essa prática ela foi muito atacada a partir do século XI. Ela foi muito atacada pela reforma monástica, que se concentrou no mosteiro de Cluny, na França, e também no mosteiro de Citeaux, também na França. Essa reforma monástica combateu a simonia, ainda que a simonia tivesse persistido por muito tempo. Até a época da reforma ainda existia a prática da simonia. Não sei se isso ainda existe na Igreja Católica. Você comprar um cargo eclesiástico, você pagar para ter um cargo eclesiástico. Bom, se existe, existe às escondidas. Mas o nome disso, o nome dado a isso foi simonia. Por quê? Por causa de Simão Mago. Por causa dessa história aqui, ele tentando comprar. Muito bem, o texto diz o seguinte, o texto diz que Simão o Mago praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. É dito
dito no versículo 11, de novo isso, aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. É por isso que eu estou dizendo aqui que o falso mestre faz uso da fraude para conquistar pessoas. Note bem, essa palavrinha iludir dá a ideia de que Simão fazia truques. Ele tinha ali as suas mágicas fraudulentas. Parece Lucas não entra profundamente nesse assunto, não esclarece de modo pleno essa questão, mas parece que Simão não fazia milagres coisa nenhuma. Ele não exercia nenhum poder sobrenatural. O que ele fazia era ter algumas habilidades para enganar as pessoas. Ele era um ilusionista, ele aprendeu a fazer mágicas, aprendeu a fazer truques e as pessoas ficavam impressionadas. Bem, isso é perfeitamente possível. Você já viu um mágico? Esses mágicos de circo, esses mágicos que aparecem na televisão, é impressionante. Você vê eles fazendo alguma coisa, você fica, meu Deus, como ele fez isso? Não é possível. Como ele fez desaparecer esse coelho? Como ele tirou essa pombinha de dentro da cartola? Como ele cortou essa moça ao meio? Como ele fez essa aparição surgir aqui? E nós ficamos impressionados. Meu Deus, eu quero entender isso melhor. Não estou entendendo isso muito bem. Eu me lembro que uma vez eu fui no Rio de Janeiro e havia um ex-mágico lá. Um ex-mágico no Rio de Janeiro. Era de uma igreja, e ele estava ali com a gente e tudo mais, e ele começou a fazer mágicas para nós éramos adolescentes, ele começou a fazer mágicas brincando, ali no ônibus, nós estávamos passeando, era um encontro de igrejas, e ele pegava uma bolinha, e a bolinha sumia, e aí nós procurávamos, cadê a bolinha? Ele tirava a bolinha da nossa orelha, saía a bolinha da nossa orelha, e ele ali brincando e fazendo aquelas mágicas, e a gente ficava impressionado, mas está fazendo isso? Como você consegue fazer isso desaparecer e aparecer? Enfim, era algo extraordinário, mas ele não fazia nada sobrenatural, eram truques, e isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível alguém fazer truques sem nenhuma ajuda sobrenatural. Pode ser que Simão tenha feito isso. Tudo indica que era isso. Quando o texto fala que ele os iludia com mágicas, essa expressão, ele iludia, dá essa ideia. Dá a ideia de que os milagres não eram verdadeiros. Os portentos que ele realizava eram todos apenas truques, mas eram muito bem feitos. Porque, notem, a cidade inteira ficava impressionada com ele. Todo mundo. O texto fala do menor ao maior. O que significa do menor ao maior? Do menor ao maior não é o menor, a pessoa menos importante, a pessoa mais importante, não é isso. Do menor ao maior é questão de idade. É a idade. Ou seja, ele enganava desde criança, que é fácil, até os velhos. Aí já é mais difícil, enganar velho já é mais complicado, porque o velho ele é esperto, ele já sabe, opa, isso aí eu estou percebendo. Criança não, criança engana fácil, mas os mais velhos não, mas ele enganava todos, então ele era bom, ele era o David Copperfield, ele fazia as coisas de tal modo que as pessoas ficavam impressionadas, só que ele dizia o quê? O David Copperfield, todo mundo sabe, ele não fala, eu sou Deus. Não. Ele fala, olha, isso aqui tudo são truques. Mas esse homem não, ele dizia, eu faço isso pelo poder de Deus, eu sou um homem poderoso. Eu tenho habilidades que os outros não têm. Será que existe isso hoje em dia? Será que existem pessoas fazendo curas que são fraudulentas? O que você acha? Será que existem aleijados fake que recebem uma graninha para levantar da cadeira de rodas? Será que existe? Será que existem ressurreições falsas hoje em dia? Será? Será que existem testemunhos que você vê lá na televisão que é tudo lorota? Pessoa dizendo que era assim e aí Deus agiu e mudou tudo. Será que existem testemunhos de ex-viciados que são falsos, que são mentirosos? Será que existe isso? Será que existem esses milagres todos que são narrados aí, que são colocados na televisão? Será que
Será que existe fraude nisso? Será? Eu acho que tem muita gente safada, sem vergonha, enganadores por aí. Agora, notem bem, por que Simão fazia isso? Porque ele iludia. É óbvio, o texto não narra isso, mas ele iludia certamente para ter status, é o grande poder, e para obter alguma vantagem econômica, para ganhar algum dinheiro. Agora, notem bem, alguém pode dizer, mas pastor, não pode ser também que ele iludia as pessoas, ok? Ele iludia as pessoas, mas ele iludia as pessoas fazendo realmente milagres? Não pode ser isso? Essa expressãozinha que fala assim, olha, ele iludia há muito tempo as pessoas com suas mágicas, ou o versículo 9 que fala, praticava mágica iludindo o povo, não pode ser que ele realmente fazia demonstrações de poder, mas fazia essas demonstrações poderosas, reais, sobrenaturais, com o objetivo de enganar as pessoas? Não pode ter acontecido isso? Pode. Mas um homem como esse poderia fazer milagres mesmo? Demonstrações sobrenaturais? E usar essas demonstrações sobrenaturais para enganar as pessoas? Pode ser. Eu acho, a minha impressão, a impressão que eu tenho é que não é o caso aqui. Eu acho que ele enganava fazendo truques, que não tinha nada de sobrenatural. Mas pode acontecer sim. Pode acontecer de um falso mestre realizar milagres de verdade. Pastor, como? É possível que um falso mestre realize milagres de verdade. Por quê? Porque Deus, o nosso bom Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Deus Trino, não é a única fonte de poder sobrenatural. Não é. O diabo também é uma fonte de poder sobrenatural. O diabo é um anjo muito poderoso. Então, o fato de alguém fazer um milagre não significa que essa pessoa é piedosa, porque a fonte desse poder pode ser o diabo. Então, onde nós vemos isso na Bíblia? Então, eu vou encerrar mostrando isso para vocês e aí nós encerramos. Onde nós aprendemos isso na Bíblia? Você vê isso em Êxodo 7. Veja lá rapidinho. Só para você, eu já sei o que é. Ok, você sabe, mas tem gente que não sabe. Então, veja aí, Êxodo 7, 10 a 12. Veja só que coisa incrível acontece aqui. Êxodo 7, de 10 a 12, fala assim, falando sobre Moisés e Arão. Olha só essa história de Êxodo 7, 10 a 12, que impressionante isso aqui. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Então Arão pegou o bordão dele, o cajado dele, por assim dizer, como um cajado, ele jogou no chão e virou uma serpente. Agora vejam, Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, com o poder do diabo. E vejam, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Já imaginou isso? Os falsos mestres ali, os falsos magos ali do Egito, pessoas perversas, jogaram também suas varas e elas viraram serpentes também. Houve uma diferença, né? Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então houve essa diferença aqui. Mas, mesmo assim, o poder deles aqui é extraordinário. Já pensou se alguém fizesse isso hoje numa igreja pentecostal? Ia virar Deus na hora. Se numa igreja pentecostal alguém faz isso, pega lá um pedaço de pau, taca no chão e vira cobra,
Na hora os pentecostais correm atrás disso. Diz que eles gostam de milagre. Tome cuidado com essa tendência de milagre dos pentecostais. Fuja disso aí. Porque um falso mestre com esse poder satânico engana com muita facilidade esses crentes aí. Muita facilidade. Que gostam demais dessas coisas. E isso é perigoso. Veja 2 aos Tessalonicenses 2,9. 2 aos Tessalonicenses 2,9. Veja aí o que diz esse texto. Deixa eu achar aqui. Na minha Bíblia sumiu 2 Tessalonicenses. Já achei. 2 aos Tessalonicenses 2,9. Veja o que fala aí. Fala assim, olha só isso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele vai aparecer agindo de acordo com o poder do diabo. O poder eficaz do diabo. O anticristo vai ser assim. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Aí você fala assim, mas é prodígios de mentira, é tudo falso, é tudo fake, é tudo truque. Não, note bem. Eu anotei aqui 3 possibilidades de tradução dessa frase aqui, de acordo com os especialistas no grego. Então note, esses prodígios da mentira podem ser sinais aparentes, que na verdade são falsos, essa é uma possibilidade. Agora vem as possibilidades as possibilidades melhores para esse texto, que o texto fala que é segundo a eficácia de Satanás. Então, ou seja, são sinais de verdade mesmo, baseados na força do diabo. Então, veja uma outra possível tradução aqui. São sinais que têm uma fonte falsa, uma fonte ilegítima. Aí prodígios da mentira seria prodígios que têm como fonte alguém mentiroso. E a terceira possibilidade, sinais e maravilhas que têm por objetivo mentir. Sinais e maravilhas que têm por objetivo promover a mentira. Então, quando fala sinais e prodígios da mentira, seriam sinais e prodígios que têm por objetivo promover a mentira. Então, não é que serão sinais e prodígios fakes. São truques, não. Não é que o anticristo vai fazer truques. Não. Ele vai realizar mesmo sinais e prodígios. Mas serão sinais e prodígios da mentira. Ou seja, com o propósito de promover a mentira e com uma fonte que é ilegítima. Uma fonte que é apegada à mentira. Esse é o sentido dessa expressão aqui. Então notem, o anticristo quando surgir vai realizar grandes milagres também. E um outro texto interessante, veja Apocalipse 13. Esse aqui eu acho demais isso aqui. Olha só o que vai fazer esse homem de Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículos 13 a 15. Veja o que diz aqui. Apocalipse 13, 13. Fala da segunda besta. Que de besta não tem nada. Aqui essa tradução, besta, eu já falei uma vez, eu não gosto, devia ser fera. Em vez de besta, devia ser fera. É a segunda fera que emerge da terra. Fala aqui. É o falso profeta que vai adorar e que vai trabalhar e que vai promover a adoração da primeira besta, da primeira fera, que é o anticristo. Então tem o anticristo e tem o falso profeta. No futuro eles vão aparecer. Então veja aqui qual é o poder da segunda fera, da segunda besta, do falso profeta. Veja o que ele faz. Fala assim. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha isso. Você já imaginou o poder desse homem? Dessa fera, dessa besta? Vai fazer descer fogo do céu. Todos ali vendo ele fazendo descer fogo do céu. Isso vai ser algo tão extraordinário, todo mundo vai crer nele. Claro, olha o poder desse homem. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais
que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. O texto fala que ele tem grande poder, faz descer fogo do céu e induz todos a adorarem a besta e vai mandar fazer uma estátua para a besta, para a primeira besta, para o anticristo, para que todos adorem essa besta. E agora vejam o que diz o versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. O quê? Ele conseguiu dar vida à estátua. Ah, não. Olha isso. Talvez, não sei, um demônio se tomou posse da estátua. Não sei o que vai ser. Não sei. Mas olha só isso. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. A imagem vai falar. Já imaginaram isso? Uma imagem falante. E nós olhamos, meu Deus, mas como pode isso? Esse é o poder desse homem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa imagem, essa estátua, é uma estátua que fala, e é uma estátua que, de alguma forma, mata as pessoas. Como é isso? Não sei. Eu não sei. Claro, vai ter gente que vai ler Apocalipse de forma alegórica. Não, essa estátua é o Estado, essa estátua representa a religião. Bom, aí já é a imaginação das pessoas. O texto aqui está falando que é uma estátua, que é uma imagem. É uma estátua? É uma imagem, né? Fala aqui que essa imagem vai ser feita. Olha aqui. Que faça uma imagem à besta. Não sei se é uma estátua mesmo, mas é uma imagem. E essa imagem vai falar e vai matar. É assustador, mas é algo demoníaco. É algo que é feito com base no poder do diabo. O diabo vai fazer isso. É o diabo por trás dessas coisas. Mas notem o imenso poder desse homem chamado a segunda besta. Faz descer fogo do céu e faz uma imagem falar. E faz essa imagem ter poder para matar. Então é assustador. Então nós sabemos, nós vemos através disso que existe sim a possibilidade de um falso mestre realizar milagres. Ah, pastor, olha, eu soube de um espírita, de um pai de santo aí, de um mestre, um guru indiano, ou de um iluminado aí do espiritismo, que ele realiza cirurgias sobrenaturais, espirituais, e cura as pessoas. Ok? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Ah, eu soube de um guru indiano que ele flutua. Ah, ok? Isso pode acontecer. Ah, eu soube de um bruxo que ele fez chover num lugar. Ah, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Pode acontecer de um servo do diabo realizar grandes milagres. Pode acontecer. Porque o diabo também tem poder. E esses textos mostram isso. Então, o que acontecia com Simão? Simão realizava mágicas e todos ficavam impressionados. Tudo indica, pela leitura do texto, a palavra iludir, tudo indica que eram truques, que ele era um estelionatário, que ele não realizava milagre nenhum. Ele era um bom mágico, muito hábil, a ponto de enganar todo mundo. Tudo indica que era isso, mas devemos aprender isso. Os falsos mestres podem sim realizar feitos grandiosos e sobrenaturais, porque o diabo pode usá-los. Muito bem, esse é o primeiro item aqui, que nós vimos. O falso mestre faz uso da fraude para conquistar as pessoas. É o Simão safadão, é o Simão que se apresenta como grandão, como nós vemos aí no versículo 10, o grandão, mas na realidade é o Simão safadão. Ele engana as pessoas, o objetivo dele é conquistar espaço,
espaço, o objetivo dele é talvez, não fala aqui o texto, mas talvez conquistar dinheiro e favores através disso. Na semana que vem vamos continuar estudando, porque aí o item 2 fala que ele se impõe como alguém singular e grandioso. Há outros textos na Bíblia que falam disso. Colossenses 2, 18 e 19 fala de pessoas que tentam se mostrar grandes contando suas visões e seus sonhos. Já viu isso em algum lugar? Pessoas que querem se passar por grandes líderes e homens de Deus contando suas visões e seus sonhos. Eu já vi isso várias vezes. Ok. Nós vamos ver esse traço. Alguém que se impõe como singular e grandioso. Nós veremos isso na semana que vem. Veremos isso no exemplo de Simão. Alguém que tem sucesso entre as massas. Alguém que exerce influência prolongada. E alguém que tenta ser identificado como cristão. Nós veremos tudo isso, se Deus quiser, na próxima semana. Que Deus nos livre dessas coisas. Que a palavra de Deus, que serve para nos exortar, para nos corrigir, para nos guiar, coloque em nossa mente sinais de alerta. Muito cuidado, porque há muitos Simões espalhados por aí. Infelizmente, temos poucos Filipes e poucos Pedros. Temos poucos Pedros que se aproximam desses Simões e os exortam e se afastam deles. A maioria dos líderes de hoje abraça o Simão. Chega para o Simão e dá um abraço nele, e acolhe, e traz para casa, e traz para dentro da sua igreja. Diz, olha o nosso irmão Simão, o grandão. Muitos fazem isso. Infelizmente, há muitos Simões e as pessoas não aprenderam com a Escritura como lidar com eles. Mas aqui, olhando para a Bíblia, nós aprendemos. Pedro vai romper com ele. Não temos parte nenhuma com você. Você está fora do nosso campo de amizade e comunhão. Você é um falso cristão. Nós não temos nenhum contato com você. Essa postura nós temos que aprender. Se você conhece um Simão safadão, se você conhece um Simão, alguém que tem esse perfil aqui, alguém que tenta fraudulentamente enganar as pessoas, alguém que quer se destacar como o homem singular, o maioral, o poder de Deus, o instrumento maravilhoso, alguém que tem sucesso entre o povão todo aí, alguém que exerce influência prolongada, anos e anos escravizando pessoas e que tenta se identificar como apóstolo, como cristão, como um grande líder da fé cristã. Se você conhece alguém com esse perfil, faça como Pedro, rompa com ele, corte. Não temos nada com você, não tenho medo de você, não tenho comunhão nenhuma com você, você está fora da minha vida. Diga isso para essa pessoa, não tenha medo, seja corajoso e haja assim.